16. A homofobia em comunidades negras. Há pouco tempo, eu estava na casa dos meus pais e ouvi os meus sobrinhos e sobrinhas adolescentes expressando ódio por homossexuais, dizendo que jamais conseguiriam gostar de alguém que fosse homossexual. Em resposta, eu disse: já existem pessoas de que vocês gostam e se importam que são gays, então parem com isso. Eles queriam saber quem era. Eu disse: quem não é importante. Se as pessoas quiserem que vocês soubessem, já teriam dito. Mas vocês precisam pensar sobre a merda que acabaram de dizer e se perguntar de onde vem isso. Ah, ótimo. Então eles gostavam dessa pessoa, eles só não sabiam que ela era gay, né? Muito bom. Pra você ver como não é uma coisa natural, é uma coisa formulada. Se todo homossexual é uma pessoa ruim, então por que você gosta dela? Só porque você não sabe que ela é? E aí isso mostra que é o seu pensamento que faz ela ser alguém ruim, não é ela em si. A veemente expressão de ódio deles me surpreendeu e assustou, ainda mais quando pensei na dor que teria sido experimentada por nossos entes queridos que são gays se tivessem ouvido aquelas palavras. Quando éramos jovens, não tínhamos coragem de fazer tais comentários, não tínhamos permissão para pronunciar comentários negativos e odiosos sobre as pessoas que sabíamos que eram gays. Conhecíamos seus nomes, a sua orientação sexual. Eram nossos vizinhos, nossos amigos, a nossa família. Eles eram nós, uma parte da comunidade negra. As pessoas gays que conhecíamos então não viviam em subculturas separadas, nem em comunidades negras pequenas e segregadas, onde era difícil encontrar trabalho, onde muitos de nós éramos pobres. A pobreza era importante. Criava um contexto social no qual estruturas de dependência eram essenciais para a sobrevivência cotidiana. A necessidade econômica extrema e o racismo branco feroz fez com que a alegria de estar com pessoas negras conhecidas e amadas obrigavam muitos negros gays a morar próximo do lar e da família. Entretanto, isso significava que pessoas gays criavam uma maneira de viver sua orientação sexual dentro dos limites das circunstâncias, que raramente eram ideais, não importando o quanto fossem solidárias. Em alguns casos, isso significava uma vida sexual enrustida. Em outras famílias, o indivíduo podia ser abertamente expressivo, bem assumido. A homofobia expressa por meus sobrinhos e sobrinhas, aliada à suposição presente em muitos círculos feministas de que comunidades negras são, de algum modo, mais homofóbicas do que outras comunidades nos Estados Unidos, mais contrárias aos direitos gays, me deu estímulo para escrever este texto. Inicialmente, considerei chamá-lo de a homofobia na comunidade negra. Porém, é precisamente a ideia de que há uma comunidade negra monolítica que deve ser desafiada. Comunidades negras variam. Experiências urbanas e rurais criam diversidade de cultura e estilo de vida. Eu já conversei com pessoas negras que foram criadas em comunidades do sul, onde pessoas gays expressavam abertamente a sua orientação sexual e participavam por completo da vida da comunidade. E também conversei com pessoas que falaram justamente o oposto. Na comunidade negra específica onde fui criada, havia um verdadeiro 2 pesos e 2 medidas. Homens negros homossexuais eram bastante conhecidos, falava-se sobre eles, eram vistos positivamente e exerciam papéis importantes na vida comunitária, enquanto das lésbicas se falava somente em termos negativos, e as mulheres identificadas como lésbicas eram geralmente casadas. Frequentemente, a aceitação da homossexualidade de homens era medida pelo privilégio material, ou seja, homens homossexuais com dinheiro faziam parte do grupo negro dominante materialmente privilegiado, e a eles se concedia a mesma consideração e o mesmo respeito dado àquele grupo. Eles eram pessoas influentes na comunidade.
Esse não era o caso de nenhuma mulher. Naquele tempo, a homofobia voltada às lésbicas estava enraizada na profunda crença religiosa e moral de que mulheres definem sua feminilidade por meio da maternidade. A suposição predominante era de que ser lésbica era antinatural, porque não se participaria da gestação. Não havia nenhuma mãe lésbica declarada, embora houvesse homens gays conhecidos por serem responsáveis pelas crianças de outras pessoas. Eu conversei com pessoas negras que se lembravam de situações similares em suas comunidades. No geral, a maioria das pessoas negras mais velhas com quem falei, criadas em pequenos e fortemente unidas comunidades negras do sul dos Estados Unidos, disseram que havia tolerância e aceitação de práticas e orientações sexuais diferentes. Um homem negro gay com quem conversei achava mais importante viver dentro de uma comunidade negra que o apoiasse, onde a sua orientação sexual era conhecida, mas não demonstrada de uma maneira explícita e pública, do que morar longe da comunidade numa subcultura gay, onde esse aspecto de sua identidade pudesse ser abertamente exprimido. Recentemente conversei com uma negra lésbica de Nova Orleans que se gabava de que a sua comunidade negra nunca tinha tido nenhuma branquela como Anita Bryant correndo por aí tentando atacar pessoas gays. A sua experiência de sair do armário para um colega de quarto negro foi positiva e acolhedora. Mas, para cada história positiva que se ouve sobre a vida gay nas comunidades negras, há também as negativas. Mesmo assim, essas narrativas positivas questionam a suposição de que pessoas negras e comunidades negras são necessariamente mais homofóbicas do que outros grupos de pessoas nesta sociedade. Também nos levam a reconhecer que há diversidade de experiências negras. Infelizmente, há bem poucas histórias orais e autobiografias que explorem a vida de pessoas negras gays nas diversas comunidades negras. Este é um projeto de pesquisa que deve ser conduzido caso queiramos compreender completamente a complexa experiência de ser negro e gay nesta sociedade de supremacia branca, patriarcal e capitalista. Em geral, ouvimos mais pessoas negras gays dizendo que escolheram viver em comunidades predominantemente brancas, cujas escolhas podem ter sido afetadas pelo assédio exagerado nas comunidades negras. E raramente ouvimos alguma coisa sobre pessoas negras gays que vivem satisfeitas em comunidades negras. Comunidades negras podem ser vistas como mais homofóbicas do que outras comunidades, porque há uma tendência de indivíduos em comunidades negras expressarem verbalmente e de maneira aberta sentimentos anti-gays. Conversando com um homem negro heterossexual de uma comunidade na Califórnia, ele reconheceu que, embora com frequência fizesse piadas sobre pessoas gays ou expressasse desprezo por elas como uma forma de criar laços em grupos, em sua vida privada era um apoio central para uma irmã lésbica. Tal comportamento contraditório parece dominante nas comunidades negras. Ele fala sobre ambivalência em relação à sexualidade em geral, sobre sexo como um assunto de conversas e sobre sentimentos e atitudes ambivalentes com relação à homossexualidade. Várias estruturas de dependência emocional e econômica criam lacunas entre atividades e ações. Entre atitudes e ações. Porém, uma distinção deve ser feita entre pessoas negras que expressam preconceito contra homossexuais abertamente e pessoas brancas homofóbicas que nunca fizeram comentários homofóbicos, mas que têm o poder de ativamente explorar e oprimir pessoas negras gays em áreas como moradia ou emprego. Ainda que os dois grupos perpetuem e reforcem um ao outro, e isso não pode ser negado ou minimizado, a verdade é que a maior ameaça aos direitos gays não reside nas comunidades negras. É muito mais provável que atitudes homofóbicas possam ser alteradas ou modificadas em ambientes onde não foram rigidamente institucionalizadas. Em vez de sugerir
que comunidades negras são mais homofóbicas do que outras comunidades e rejeitá-las, é importante que ativistas feministas, especialmente pessoas negras, examinem a natureza dessa homofobia, desafiando-a de maneiras construtivas que levem à mudança. Claramente, crenças e práticas religiosas em muitas comunidades negras promovem e encorajam a homofobia. Muitas pessoas negras cristãs, como outros cristãos nesta sociedade, são ensinados nas igrejas que segueiam o pecado, às vezes, ironicamente, por pastores que são eles próprios gays ou bissexuais. No ano passado, conversei com uma pastora negra batista que, apesar de estar interessada em questões feministas, expressava atitudes muito negativas sobre homossexualidade, porque, segundo ela, a Bíblia ensina que é errado. Porém, em sua vida diária, ela é tremendamente acolhedora e solidária com os amigos gays. Quando pedi que explicasse tal contradição, ela argumentou que não era uma contradição, que a Bíblia também a ensina a se identificar com aqueles que são explorados e oprimidos e a exigir que sejam tratados de maneira justa, conforme a sua maneira de pensar. Cometer um pecado não significava que alguém devesse ser explorado ou oprimido. As contradições, as atitudes homofóbicas que subjazem às suas atitudes indicam que há grande necessidade de que teólogos negros progressistas examinem o papel exercido pelas igrejas negras ao encorajar a perseguição de pessoas gays. Os próprios membros de determinadas igrejas nas comunidades negras deveriam protestar quando o culto de adoração se torna uma plataforma para o ensino de sentimentos anti-gays. Muitas vezes, indivíduos sentam e ouvem os pregadores se enfurecerem contra pessoas gays e, por acreditar que essas visões são engraçadas e ultrapassadas, eles as consideram sem contestar. Mas para que a homofobia seja erradicada nas comunidades negras, tais atitudes devem ser contestadas. Recentemente, sobretudo enquanto as pessoas negras dos Estados Unidos discutiam um filme baseado no romance A Cor Púrpura de Alice Walker e o próprio livro, que inclui uma representação positiva de duas mulheres negras sendo sexuais uma com a outra, a ideia de que a homossexualidade ameaça a perpetuação das famílias negras ganhou um novo impulso. Em alguns casos, homens negros em posições proeminentes, especialmente na mídia, têm ajudado a perpetuar essa ideia. Tony Brown afirmou no editorial que nenhum relacionamento lésbico pode tomar o lugar de um positivo relacionamento amoroso entre mulheres negras e homens negros. É tanto uma interpretação errada do romance de Walker quanto uma expressão de homofobia que qualquer leitor projete neste trabalho a ideia de que relacionamentos lésbicos existem como uma resposta competitiva a encontros heterossexuais. Walker sugere bem o contrário. Há algumas semanas eu estava com duas amigas negras comendo bagels. É uma espécie de rosquinha assada, popular nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Quando uma de nós expressou sua forte crença de que pessoas brancas estavam encorajando pessoas negras a serem homossexuais para dividir ainda mais as pessoas negras. Ela estava atribuindo as dificuldades que muitas profissionais negras heterossexuais têm de encontrar amantes, companheiros, maridos à homossexualidade. Nós ouvimos e então a outra mulher disse: agora você sabe que não vamos ficar aqui sentadas ouvindo essa porcaria homofóbica sem discutir. Apontamos para a realidade de que muitas pessoas negras gays são pais e mães, portanto, a orientação sexual deles não ameaça a perpetuação das famílias negras. Enfatizamos que muitas pessoas negras gays se relacionam com brancos e que não há nenhuma garantia de que se relacionariam com outras pessoas negras se fossem heterossexuais. Argumentamos que pessoas deveriam ser capazes de escolher e reivindicar a orientação sexual que melhor expressa o seu ser, sugerindo que, ainda que possa ser verdade
que a representação positiva de pessoas gays encorajaria outras pessoas a verem isso como uma orientação sexual ou estilo de vida viável, é também verdade que a heterossexualidade compulsória é promovida em proporções bem maiores. E sugerimos também que todas nós deveríamos lutar para criar um clima de liberdade da expressão sexual. Ela não foi imediatamente persuadida por nossos argumentos, mas pelo menos tinha diferentes perspectivas para considerar. Apoiadores dos direitos gays nas comunidades negras devem reconhecer que, para acabar com a homofobia, é necessária uma educação para conscientização crítica que explique e critique os estereótipos predominantes. Um mito central que deve ser explorado e abordado é a ideia de que a homossexualidade negra significa o genocídio das famílias negras. E, junto com essas discussões, pessoas negras devem enfrentar a realidade da bissexualidade e o quanto a difusão da AIDS nas comunidades está ligada à transmissão bissexual do vírus HIV. Para fortalecer a solidariedade entre pessoas negras, independentemente das nossas orientações sexuais, devemos discutir sobre lealdade. Isso é especialmente crítico à medida que mais pessoas negras vivem fora das comunidades negras. Assim como mulheres negras são muitas vezes obrigadas a responder às perguntas: o que é mais importante, o movimento feminista ou a luta pela libertação negra? Os direitos das mulheres ou os direitos civis? O que você é primeiro, negra ou mulher? Nossa, tem como ser você e não ser essas duas coisas, caso você a seja negra ou mulher. Pessoas gays enfrentam questionamentos similares. Você se identifica mais com a luta política da sua raça ou do seu grupo étnico? Ou com a luta pelos direitos gays? Essa questão não é simples. E para algumas pessoas ela é levantada de tal modo que as obriga a escolher uma identidade em detrimento de outra. Houve um caso em que, quando uma família negra descobriu que a filha era lésbica, não questionaram a sua orientação sexual, dizendo que não eram estúpidos, sabiam que ela era gay, mas sim a identidade racial de suas parceiras. Por que mulheres brancas e não mulheres negras? Sua homossexualidade, expressa exclusivamente em relacionamentos com mulheres brancas, era considerada ameaçadora porque era percebida como um distanciamento da negritude. Pouco se escreveu sobre essa luta. Muitas vezes, famílias negras que reconhecem e aceitam a homossexualidade consideram a união interracial mais difícil de aceitar. Certamente, entre negras lésbicas, a questão de a mulher negra preferir somente companheiras brancas é discutida, mas em geral, em conversas privadas. Esses relacionamentos, como todo relacionamento íntimo entre raças, são definidos pelas dinâmicas do racismo e da supremacia branca. Lésbicas negras têm falado sobre a ausência do reconhecimento mútuo em encontros sociais em que a maioria das mulheres negras presentes estão com parceiras brancas. Infelizmente, tais incidentes reforçam a ideia de que se deve escolher entre a solidariedade com seu grupo étnico e a solidariedade com aqueles com quem se compartilha orientação sexual, independentemente de classe ou diferença étnica ou diferença de perspectivas políticas. Tanto a luta pela libertação negra quanto a luta pela libertação gay são enfraquecidas quando essas divisões são promovidas e encorajadas. Tanto pessoas negras gays quanto heterossexuais devem trabalhar para enfrentar as políticas de dominação expressas pelo machismo e pelo racismo, que levam pessoas a pensarem que apoiar uma luta de libertação diminui o apoio à outra, ou que põe uma em oposição à outra. Como parte da educação para uma consciência crítica nas comunidades negras,
Deve-se enfatizar sempre que a nossa luta contra o racismo e a nossa luta para nos recuperarmos da opressão e da exploração estão intrinsecamente vinculadas a todas as lutas para enfrentar a dominação, incluindo a luta pela libertação gay. Com frequência, pessoas negras, especialmente pessoas não gays, ficam enraivecidas quando ouvem uma pessoa gay branca sugerir que homossexualidade é sinônimo do sofrimento que as pessoas experimentam como consequência da exploração e da opressão racial. A necessidade de fazer da experiência gay e da experiência negra opressões sinônimas parece ser algo que emerge muito mais nas mentes de pessoas brancas. Muitas vezes isso é visto como uma forma de minimizar ou diminuir os problemas específicos que pessoas não brancas enfrentam numa sociedade de supremacia branca, especialmente os problemas encontrados quando não se tem pele branca. Muitos de nós já estivemos em discussões onde uma pessoa não branca, uma pessoa negra, se esforça para explicar às pessoas brancas que, enquanto podemos reconhecer que pessoas gays de todas as cores são assediadas e sofrem exploração e dominação, também reconhecemos que há uma significativa diferença que surge por causa da visibilidade da pele escura. Muitos ataques homofóbicos a pessoas gays ocorrem em situações nas quais o conhecimento de sua preferência sexual é indicado ou estabelecido, fora de bares gays, por exemplo. Mesmo não diminuindo de nenhum modo a gravidade de tal sofrimento para a pessoa gay, ou medo que causa, isso de fato significa que, em uma dada situação, o aparato de proteção e sobrevivência pode ser simplesmente não se identificar como gay. Verdade. Não tem como o negro não se identificar como negro, né? Muitas pessoas não brancas, ao contrário, não têm nenhuma escolha. Ninguém pode esconder, mudar ou mascarar a cor da pele escura. Pessoas brancas, gays ou heterossexuais poderiam demonstrar uma compreensão maior do impacto da opressão racial sobre pessoas não brancas, mostrando como estão ligadas, porém diferentes entre si. Simultaneamente, a tentativa de pessoas brancas sinonimizarem as experiências de agressão homofóbica e de opressão racial desvia a atenção para longe do dilema dual específico encarado por pessoas gays não brancas como indivíduos que enfrentam tanto o racismo quanto a homofobia. É frequente pessoas negras gays se sentirem extremamente isoladas porque há tensões em seus relacionamentos com a comunidade gay mais ampla, predominantemente branca e criada pelo racismo, e tensões dentro das comunidades negras em torno da questão da homofobia. Às vezes é mais fácil responder a tais tensões se retirando simplesmente dos dois grupos, recusando-se a participar de ou a se identificar politicamente com qualquer luta para acabar com a dominação. Ao afirmar e apoiar pessoas negras gays dentro ou fora de nossas comunidades, podemos ajudar a reduzir e mudar a dor deste isolamento. Atitudes com relação à sexualidade e às preferências sexuais estão mudando significativamente. Reconhece-se mais que as pessoas têm diferentes orientações e práticas sexuais. Dada essa realidade, é uma perda de energia para qualquer um supor que a condenação vai assegurar que pessoas não expressem orientações sexuais diversas. Muitas pessoas gays de todas as raças criadas nesta sociedade homofóbica lutam para se enfrentar e se aceitar, para recuperar ou ganhar a essência do alto amor e do bem-estar, tão constantemente ameaçados ou atacados por dentro e por fora. Isso é particularmente verdadeiro para pessoas gays não brancas. É essencial que pessoas negras não gays reconheçam e respeitem os obstáculos, as dificuldades da experiência de pessoas negras gays, estendendo a eles o amor e a compreensão essenciais para a construção de uma autêntica comunidade negra.
Uma maneira de demonstrar nossa solidariedade é sermos contestadores vigilantes da homofobia. Ao reconhecer a união entre a luta pela libertação negra e a luta pela libertação gay, fortalecemos a nossa solidariedade, aumentamos o escopo e o poder de nossas alianças e aprofundamos a nossa resistência. Muito bom.